Ninguém sabia ao certo quando Helena chegou ao abrigo. Ela chegou sem nome, sem passado, apenas com os olhos grandes e um silêncio que parecia carregar o peso do mundo. Foi a freira mais antiga, a irmã Lúcia, quem escolheu seu nome. Olhando para aquele rostinho assustado, ela disse com uma ternura que só os anos ensinam: vai se chamar Helena, porque vai precisar de muita luz para encontrar o seu caminho. A pequena Helena não entendia o significado, mas aceitou o nome como se fosse um abraço. No abrigo, os nomes eram as únicas coisas que as crianças podiam chamar de suas Helena. Agarrou-se ao seu... A vida no orfanato era uma rotina de cheiros sãs e esperas. O cheiro de pão quente pela manhã, o som das risadas no pátio e a eterna espera por um abraço que não fosse de despedida. Helena cresceu aprendendo as regras não ditas do lugar. Aprendeu a não perguntar demais, a não sonhar muito alto, a não se apegar. No abrigo, perguntas sobre o passado doíam mais do que qualquer resposta que pudesse vir. E ela via ano após ano, outras crianças irem embora, mãos pequenas segurando mãos grandes, malas coloridas sendo levadas por portões que para ela pareciam sempre fechados. Helena ficava, ela era a menina que ficava, observava em silêncio da janela do seu quarto as famílias se formando, os carros partindo, e em cada adeus, um pedaço dela parecia se encolher um pouco mais. Ela se tornou a guardiã das memórias do abrigo, a testemunha silenciosa das partidas e das poucas chegadas. Os anos passavam e Helena continuava lá. Uma presença constante e quieta, como as velhas árvores do jardim. No dia em que completou 15 anos, a irmã Lúcia a chamou em sua sala. A sala cheirava a livros antigos e alfazema. Emitima da mesa, um envelope amarelado pelo tempo. A irmã explicou, com a voz embargada, que aquela carta havia chegado junto com ela, anos atrás. Era para ela, mas com uma condição. Helena só poderia abrir quando completasse 18 anos. A curiosidade queimava por dentro, mas ela aprendeu a ser paciente. Guardou o envelope com um cuidado quase sagrado, como se fosse a peça que faltava em seu quebra-cabeça pessoal. Aquela carta se tornou sua única ligação com um passado que ela não conhecia. Nas noites de solidão, ela segurava o envelope, sentindo o papel frágil sob os dedos, e se perguntava que segredos aquelas linhas guardavam. Seria uma explicação? Um pedido de desculpas? Ou apenas um adeus final? O tempo, que antes se arrastava, de repente pareceu correr. E então o dia chegou. O dia dos seus 18 anos. O dia da partida. Com uma pequena mala contendo as poucas roupas e muitos sonhos, Helena se despediu do único lar que conheceu. No portão, ela olhou para trás uma última vez. Não chorou. Havia aprendido a guardar as lágrimas para dentro. Sozinha, sentada no banco de uma rodoviária barulhenta, ela finalmente abriu a carta. As mãos tremiam tanto que quase rasgou o papel. Dentro não havia um longo texto. Não havia explicações. Apenas uma frase, escrita com uma caligrafia apressada e manchada, como se por uma lágrima antiga. Um dia eu volto. Aquelas poucas palavras ecoaram em sua alma. Não eram a resposta que esperava, mas eram uma promessa. E com essa promessa no coração, Helena pegou o primeiro ônibus, rumo a uma vida que ela mesma teria que construir. A vida adulta não foi gentil no começo. Helena trabalhou onde pôde, em lanchonetes, lojas, fazendo faxina. Cada moeda era contada, cada sacrifício era um tijolo na construção de seu futuro.
Com o pouco que ganhava, pagava um quarto pequeno e seus estudos à noite. Ela queria mais, queria dar um sentido a tudo que passou. E encontrou esse sentido ao se tornar assistente social. Ela escolheu cuidar de crianças, de outras Helenas que o mundo havia esquecido. Ela entendia o silêncio delas, o medo no olhar, a necessidade de um abraço que dissesse: "Você não está sozinha." Helena se tornou a luz que um dia a freira desejou para ela. Ela dedicou sua vida a garantir que outras crianças tivessem a chance que ela nunca teve, a chance de não ficarem para trás. Ela era forte, resiliente, mas à noite, no silêncio do seu quarto, a frase da carta ainda sussurrava em sua mente: "Um dia eu volto." Seu caminho para o trabalho passava por uma praça pequena e tranquila. E lá, todos os dias, ela via a mesma cena: uma mulher sentada sempre no mesmo banco de madeira, debaixo de um velho ipê. A mulher parecia não notar o mundo ao seu redor. Estava sempre sozinha, com o olhar perdido no horizonte. E sempre, sempre chorava. Eram lágrimas silenciosas que escorriam por um rosto marcado pela dor e pelo tempo. Helena passava, observava de longe com o coração apertado. Havia algo naquela mulher, uma tristeza tão profunda que a tocava de uma forma inexplicável. Era como olhar para um espelho de uma dor que ela mesma conhecia muito bem. A dor da ausência, do vazio. Quem seria aquela mulher? Que história carregava? Um dia, a curiosidade e a compaixão falaram mais alto. Helena desviou seu caminho e lentamente sentou-se ao lado da mulher no banco. Não disse nada, apenas ficou ali, compartilhando o silêncio. Minutos que pareceram horas se passaram. Então, a mulher, sem olhar para Helena, sussurrou com a voz rouca pelo choro: "Você acredita que uma mãe que abandona um filho pode ser perdoada?" A pergunta atingiu Helena como um soco. Ela respirou fundo, buscando as palavras certas, não como assistente social, mas como a menina que um dia foi deixada para trás. Se ela nunca deixou de amar, e se nunca deixou de procurar, talvez o perdão não seja necessário, talvez só o reencontro baste. A mulher virou o rosto para Helena pela primeira vez. Nos olhos dela, um oceano de sofrimento. No dia seguinte, o banco estava vazio. O ipê parecia mais triste sem sua companheira diária. Mas, sobre a madeira esquecido, havia um envelope. O mesmo tipo de envelope amarelado que Helena conhecia tão bem. Com o coração acelerado, ela o pegou. Dentro não havia uma carta, mas documentos antigos, uma certidão de nascimento com o nome da mãe em branco e um nome de bebê que nunca foi usado, e um prontuário médico de um hospital psiquiátrico, datado de 18 anos atrás. As peças se encaixaram com uma clareza dolorosa: a depressão pós-parto severa, a internação, a fuga, a busca incessante. A verdade chegou em silêncio. Ali, no meio da praça, a mulher do banco, a mulher que chorava todos os dias, a mulher que perguntou sobre o perdão, era sua mãe. A busca por ela terminou em um hospital público, na ala de cuidados paliativos. Helena a encontrou em uma cama, frágil, pálida, quase transparente. O tempo havia sido cruel, a doença havia consumido o corpo, mas não o amor nos olhos. Eu a ver Helena. Um brilho de reconhecimento surgiu naquele rosto cansado. Com a voz que era quase um sopro, ela perguntou: "Você voltou?" Helena segurou a mão fria e ossuda de sua mãe, a mão que escreveu a promessa tantos anos antes. As lágrimas que ela guardou por uma vida inteira finalmente rolaram quentes e libertadoras. "Eu nunca fui embora. Eu estava te esperando." Naquele momento,
No silêncio daquele quarto de hospital, 18 anos de dor, de espera e de solidão se dissolveram. O reencontro não foi como nos sonhos, mas foi real e era tudo o que importava. A mãe partiu poucos dias depois, em paz, mas Helena não ficou vazia. Pela primeira vez na vida, ela se sentia completa. O adeus de sua mãe não foi um abandono. Foi uma libertação. Ela finalmente tinha as respostas. Tinha uma história, tinha um rosto para a mulher da carta. Ela carregava agora não apenas um nome dado por uma freira, mas o legado de um amor que sobreviveu à doença, ao tempo e à distância. Helena continuou seu trabalho, mas agora com um novo sorriso, um sorriso sereno de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela não era mais a menina que ficava para trás. Ela era filha de uma mulher que, mesmo quebrada, nunca desistiu de encontrá-la. Ela era a prova viva de que algumas histórias não começam com abandono. Começam com um ato desesperado de sobrevivência e terminam com a força inabalável do amor.